O Japão é um lugar bizarro, é um país extremamente distópico, cheio de normalidades e pessoas fingindo viver uma normalidade artificial. E uma dessas coisas é a relação do país com deficientes. Chega a ser estranho pensar, mas uma sociedade que visa o trabalho acima de tudo, uma pessoa com deficiência é tratada com extremo desdém, quase que sendo excluída completamente da sociedade por ser um erro do sistema. Visto isso, em 2006, uma empresa japonesa chamada 4Leaf Studios teve a ideia de criar uma visual novel com pessoas com deficiência para promover a diversidade desse tipo de pessoa no Japão. Visto quão popular é o gênero visual novel, faz sentido eles quererem investir em um mercado tão de nicho e esquisito como esse. De 2006 até 2012, o grupo da 4Leaf Studios visitou vários internatos de pessoas com deficiência, se inserindo no meio para fazer uma representação fidedigna do produto. O resultado foi Katawa Shoujo, uma visual novel gratuita feita para conscientizar pessoas e para incluir deficiência em uma trama completamente family friendly, sem nada de suspeito ou estranho. Agora só espera um minuto, deixa eu ver nas configurações. Pular conteúdo adulto. Você foi baitado. A realidade é que Katawa Shoujo foi feito pelo tipo de pessoa mais insana da existência, aqueles que até o diabo tem medo de tão caótico que é sua mentalidade, desconhecidos do 4chan, tanto que o nome 4Leaf não é à toa. A ideia surgiu como todas as boas ideias, em uma discussão sobre fetiches estranhos, onde anônimos estavam compartilhando a ideia de um doujin, com a ideia de uma obra apenas com pessoas PCD. E isso escalou para um bando de desconhecidos trabalhando em um projeto sério por 6 anos. E para um projeto indie completamente gratuito, ele tem grandes méritos, como uma quantidade de artes meio absurda, 6 clipes bem animados e 35 horas de gameplay para fazer todas as rotas. Detalhe que isso é bem hipotético, eu fiz sempre todo o jogo, não deu nem 15 horas, mas How to Long não é tão confiável como já foi. De fora parece meio simples, até porque é relativamente básico em todos os pontos. As artes são bem imersivas, mas visualmente básicas. As músicas são boas, mas não tem uma menor variedade. E tudo é bem simples, mas funcional. Claro que exigir muito de um projeto desse tipo não é necessariamente justo. Como eu já disse, foi feito justamente por pessoas que não se conhecem, e nem mesmo estão em estúdio de verdade. A magia tá no caos, que estranhamente deu um joguinho muito curioso, e sobre ele que vamos falar nesse vídeo. Afinal, 35 horas de gameplay e eu tenho que fazer um resumo de tudo isso, em um vídeo que eu espero ter menos de meia hora. O futuro vai responder se eu conseguir isso ou não. O jogo começa com o protagonista Hisao Nakai, tudo bem, uma garota veio se conversar pra ele, mas como a alegria de japonês médio dura pouco, no meio da cena ele tem um ataque cardíaco. Quando acorda ele descobre que tem aritmia, um problema cardíaco que pode resultar em ele ter o segundo ataque a qualquer momento, colocando ele no aspecto de uma pessoa PCD. Sem muita escolha, os pais dele o põem em um internato para pessoas com deficiência para tratar desse problema recém-descoberto. Nisso começa a depressão, afinal o que eu falei sobre pessoas com deficiência no Japão é real, e o clima de desesperança é até anormal pra quem não é japonês. Sério, é tanto diálogo com ele simplesmente ficando preocupado com coisas básicas que é bizarro. E agora em diante, pra fazer um papel de imersão, eu vou encarnar o papel de Hisao Nakai, até o final do vídeo. Então, alerta de crime de dado, vamos para a parte principal: pegar garotas deficientes. No primeiro dia, eu adentro essa escola me assustando com um mundo novo, e me recepcionando está o professor. Ele é o responsável por nos mostrar a turma, que não tem tanto destaque. Sério, tem esse cara que não tem uma orelha, tem essa que não tem uma mão, e tem esse cara que é gordo. Eu não sei qual é a deficiência dele, mas ele é gordo. A realidade é que só 3 pessoas dessa sala importam. Não por coincidência, nos apresentado 2 delas, a líder do conselho estudantil, Shizune, e sua intérprete, Misha. Sim, Shizune é surda e se comunica por sinais, coisa que no jogo eles capengam um pouco pra fazer porque não tem muitos sprites pra Shizune fazendo sinais, ela só fica numa pose aleatória, enfim. Ela serve de tutorial, não que tenha muita jogabilidade além de escolher opções. Elas falam sobre coisas da escola, como a biblioteca, a lanchonete, e quando eu volto pra sala, do nada uma garota com uma cicatriz enorme aparece. Essa é a Hanako, a outra que é importante. A deficiência dela é meio óbvia, mas é um bom gancho pra eu dizer que o site da tradução não oficial do jogo oferece um resumo de cada personagem, mas eles têm tão específicos que oferecem até mesmo uma medida corporal de cada uma. E eu não sei exatamente por que eu vou usar essa informação, não imagino exatamente alguém escolhendo uma personagem pelo tamanho da cintura, mas vamos lembrar que esse é um jogo sobre pegar deficientes, não vamos pegar muita lógica. Seguindo, conhecemos o enfermeiro do colégio. No dormitório masculino conhecemos o Keiji. Ele é um aluno que, pelo menos na palavra dele, é legalmente cego, mas seu maior destaque tá nele dizer que existe uma conspiração feminista que governa o mundo, e que no futuro as mulheres serão a maioria, ao ponto de escravizar os homens pra que assim nunca mais precise deles. Sem dúvida é algo que viria de um usuário do 4chan. Depois de tomar o remédio e ter uma noite de sono, temos mais um dia normal, onde a sociedade quer impor que eu devo me juntar a um clube. Nisso, Shizune e Misha me falam sobre o conselho estudantil, mas foda-se, vou pra biblioteca. Mas me perco no caminho e acabo encontrando a Lily, uma meia europeia loira que, diferente do Keiji, é completamente cega. Eu passo meu dia com ela e indo pra biblioteca me reencontro com a Hanako, mas ela é tímida e sai correndo. E o Keiji ainda me pergunta se ela era bonita, e eu garanto que sim, só pra ele falar mais da agenda feminista. Mais um dia, mais Hanako se esgueirando do nada e eu me esbarro com uma garota cuja mãe deu à luz em um terreno minado. Essa piada é boa. Essa é Amy, a melhor corredora da escola, por mais irônico que seja. E é um polo meio tsundere do jogo. Mas não dura muito a conversa, porque ela toma um esporro por correr no corredor.
Obrigado, Misha. Me colocam pra pegar material para um festival escolar e nisso eu conheço a última garota, a Arin. Ela não tem braço, ela pinta quadros, simplesmente 4chan. A arte de ser tão insensível ao ponto de ser genial. Outra coisa que é genial é ela perguntando sobre minha deficiência e cogita que eu tenho um problema no meu mastro. Eu amo essa personagem, só deixando bem claro. Ela tá trabalhando em pintar um muro escolar e como ela consegue eu não tenho ideia. Ela é um exemplo de superação. E aqui entra algo importante, apresentar todos os garotos do jogo, a forma que você interage com as garotas nesse capítulo vai definir a rota que você vai seguir. O foda é que o jogo é bem simples nessa parte, faz uma escolha focada na personagem, você vai ter a história dela, todas têm um esquema de duplas que limita um pouco essas coisas. E de início eu até queria seguir a rota da Hanako, mas acabei pegando na rota da Amy. E como a premissa do vídeo é cobrir todas as rotas, isso é irrelevante. Depois eu falo mais sobre a rota das duas, enfim. Conhecido todas, eu começo a fazer corridas para manter minha saúde, e a Amy acaba se revelando uma informante do enfermeiro. Seguindo coisas irrelevantes, como Cage pelado e reclamando de diferença de salário de atores pornô, não, isso não é uma piada. E uma corrida eu acabo me esforçando demais e quase tenho um ataque cardíaco, então a Amy me leva pro enfermeiro. Na parte do dia eu vou almoçar com ela e a Arin, e elas são melhores amigas, num esquema de que uma completa a outra. Traduzindo, uma tem braço e outra tem pernas. Ajudando a Arin com o muro dela, temos um festival escolar bem normal, e daí entramos oficialmente na roda da Amy. E esse ângulo de desenho é especificamente específico. Amy diz que vai ter uma competição de corrida e pede pra eu ir lá. E lá eu me encontro com a mãe dela, onde acabo perguntando sobre o pai dela e... caralho, não foi uma boa ideia. A Amy ganha, mas começa a se queixar de uma dor estranha, mas ela diz que nada vai parar ela. Dia seguinte, a Amy sugere que façam um piquenique para comemorar a vitória dela, mas acaba chovendo e todo mundo vai para uma casa de chá. No primeiro sinal da chuva ter parado, a Amy abandona tudo para ir correr e, pela surpresa de todos, começa a chover de novo. Coitada da Arin que ficou abandonada, mas enfim. Pra aprender a não ser otária, ela fica doente no próximo dia. Ninguém mandou ser vacilona. No meio tempo, eu até encontro a Lily completamente jogada fazendo coisas aleatórias. Indo pro quarto da Amy, eu encontro ela deitada na cama, só o cotoco. De alguma forma eu me meto na cama e ela acaba dormindo, mas ela corta todo o clima me chamando de pai. Algo que não é muito agradável de se ouvir, até um pouco desconfortável, eu diria. Próximo dia, a Amy fala que não satisfeita em abandonar a Arin, ela também passou o resfriado dela pra ela. Essa desgraçada não para por nada, nem por um caralho eu vou perdoar essa arrombada. Certo, ela pegou o meu ponto fraco. Atenção de mulher bonita. Um tempo depois, a Amy me convida pra ir no parque, mas o importante não é isso, e sim que a perna dela tá machucada. Mas tudo bem, ela disse pra não se preocupar, porque nada pode dar errado. Mas é claro que ia dar merda. Deu um upgrade de paraplégica pra cadeirante. Melhor se preparar, porque um beijo não vai ser suficiente pra eu ignorar esse problema. Holy shit, eu não tava zoando quando disseram que o conteúdo era adulto. Inclusive, pausa pra admirar a Arin, que chega do nada dizendo que queria usar a janela pra ver uma nuvem. Como ela abriu a porta eu não sei, mas é simplesmente Arin. E legal também que meio minuto depois rola uma outra cena mais explícita dos dois, mas enfim. Pelo menos ela volta a andar depois de um tempo, foi só uma infecção no final das contas, menos mal. A história toda da Amy é focada nela usando corridas como uma desculpa pra elevar o próprio ego. Ela é uma corredora que perdeu as pernas no mesmo dia que perdeu o pai, e usa das corridas pra lembrar dele. Amy me convida pra ir na casa dela, onde lá ocorre a DR. Ela fica vazia depois de eu começar a perguntar sobre o acidente que tirou as pernas dela. Ela diz que quer ficar sozinha, que eu vejo ela como uma garota traumatizada e sem pernas, que precisa de ajuda. Ela me expulsa da casa dela e eu entro em um estado de depressão. Passando os dias deprimido e só conseguindo sair por conta da Misha, que incentiva a voltar a falar com a Amy. E assim nós resolvemos o problema. Quem dera a vida fosse tão fácil. Próximo dia, nós vamos juntos ao túmulo do pai dela e temos um encontro de família. Só pra depois eu ir de novo pra cama com a filha dela. Muito respeito do caramba. E com esse nude de costas que eu tô censurando o que a roda da Amy acaba. E numa escala de 1 a 10, ela fica no tier meio fraco. Faltou alguma coisa. Então a piada? Eu acho que o Fortune ia gostar dessa. Vagando um pouco em qual a próxima garota que eu ia tentar conquistar, eu lembrei de todas as interações da Arin, então não tinha outra, ia ser ela. Voltando pro capítulo 1 e tratando todo mundo com uma diferença, eu desbloqueio a rota da Arin. E assim eu conheço o Nomiya, o professor do clube de artes, e me junto ao clube. Mas antes uma piada com ela estar menstruada e não consigo trocar o absorvente. Selo 4chan de qualidade. E pausa também pra esse diálogo. Você sabe que conseguiria ver sua calcinha. Roupas de baixo são a alma de uma garota. Você não devia espiar a alma de alguém, mesmo que você não seja uma garota. Para nós, elas são como um tipo de objeto místico que não conseguimos compreender. Nunca uma frase sobre calcinhas me deixou tão pensativo antes. Se a Amy foi uma rota sobre uma tsundere com problemas com o passado, a história da Arin é sobre existencialismo e propósito. Cheio de diálogos com essa máscara de profundidade sobre o que é arte e qual o propósito dela na vida de alguém. São bem bons apesar do que aparenta. Se você pausar para ler, vai ter altas reflexões inúteis. Assim como a rota da Amy, eu vou na corrida dela, mas dessa vez a mãe dela pergunta se eu e a Arin estamos namorados, e ela fica tipo... Ih, pão de batata. Tem uns papos muito cabeça sobre arte no meio tempo e a Arin me leva pra uma floresta pra aliciar os pensamentos. O Cage aparece e ele confunde a Arin com um homem.
e não percebe que ela não tem braço. Ele tá tentando passar o papel pra ela, é um cinema puro. No outro dia, Arin recebe a notícia de uma exposição que quer ela, mas ela fica relutante, questionando se é isso que ela realmente quer. Assim como no piquenique com a Amy, nós temos pra comemorar e também chove, mas a Amy sai correndo e eu fico sozinho com a Arin. No outro dia tem uma discussão, onde eu questiono diretamente se ela nunca pensou em como seria a vida dela se ela não fosse uma deficiente. E percebemos com isso que eu sou um pouco arrombado só. Ainda bem que a Arin é uma porta pra ser ofendida, então pelo menos ela não vai me denunciar. Pelo contrário, ela ainda tenta me abraçar. Só tenta, porque ela não tem braço e conseguir é outra coisa. Ela fica doente por conta da chuva e eu vou no quarto dela, onde... quase sem nenhuma roupa. Acontece que ela tá sob o efeito colateral de um remédio e não tá pensando bem. E como eu não abusaria de uma pessoa doente... Correção, eu não abusaria tanto de uma pessoa doente, eu só deixo ela no quarto e cubro ela. Também saio sem fechar a porta. Tá tudo bem, ela nem deve conseguir fechar a porta normalmente. Após se recuperar, ela me leva para um campo afastado, onde fala que não se lembra do que aconteceu, e basta 5 minutos de pesquisa para eu saber que o que eu fiz é sim considerado um crime. Ela aceita o convite do professor para ir na exposição, onde a Sai, a dona do lugar, entrega a Arin um ateliê próprio. Mas os dias se passam, a Arin parece estar cada vez mais infeliz e pressionada. Tanto o professor quanto a Sai estão projetando expectativas nela porque ambos não conseguiram alcançar um reconhecimento na arte, e querem que ela tenha uma grande carreira no meio. Para alegar a ela, eu descasco laranjas, mas não é o suficiente. A Arin se rende e pede cigarros pra Sai, que... pede pra não contar ao professor, é uma cena legalzinha. Como uma verdadeira artista, ela rende o pulmão ao tabagismo e me leva junto como um porta-cigarro. Mas mesmo assim, ela não parece feliz. Não que ela pareça feliz em algum momento, ela só parece mais triste agora. Tão triste que rola até uma cena de masturbação. Eu não quero entrar em detalhes. Rin continua confusa, dizendo que precisa de mim, mas só querendo me usar, sem entender o que os outros sentem e não entendendo a si mesma. Ela é como uma mente pouco maleável, extremamente reclusa, um tipo que eu me identifico muito. Mas ao esfregar isso na cara dela, me fala pra eu sair do meu próprio quarto. Inteligência definitivamente não é o foco dela. No meio da exposição, ela colapsa e decide que fugir. Ela não tá pronta pra isso, e todo esse lance da exposição foi só forçar a barra. Na escola, ela já tá melhor, pedindo desculpas por ter ficado com raiva até. Mas eu tomo um puto esporro do professor que não conseguiu induzir uma jovem ao sonho dele de alcançar um... enfim, foda-se. No final a gente só vai pro campo e fica lá existindo e contemplando a vida. Tier, tudo certinho, nenhuma parte faltando. Voltando pro capítulo 1, sem muita ideia do que fazer, eu segui o caminho até a rota da Hanako, mas tive uma leve surpresa. Uma escolha entre seguir a Lily pra cidade ou ficar com a Hanako na biblioteca. E é isso que eu não gosto no jogo, a mecânica de escolhas da garota é muito simplificada. Nesse caso ainda mais, porque eu vou numa ou vou em outra. E também não tem muita intercalação, os personagens são meros figurantes nas rotas dos personagens. Tipo, a Amy não teve nenhuma importância pra rota da Rin, e isso muda um pouco com a Lily e a Hanako, mas não foge muito dessa ideia. Seria muito melhor se cada uma tivesse fazendo alguma coisa e a rota seja só um foco maior nela, mas as rotas são como um isolamento de lores. Ninguém na rota é importante senão o foco da rota. Isso não é necessariamente bom, mas funciona no final das contas. Só causa um gosto ruim de nada importa no final. E a rota da Hanako é bem simples e até curta, mais curta que as outras pelo menos. E aqui também você vê que o jogo é bem limitado na questão de secundários. O jogo tem alguns secundários de luxo, claro, como o Keiji, o Mutou, o enfermeiro e a Yuko, a garçonete da cidade e bibliotecária da escola. E tirando as 6 garotas que tem sprites bem desenhados e várias poses, o resto só tem uma imagem PNG. Passando tempo com a Hanako e com a Lily, eu até chego aí pro quarto da Lily e tomo um chá com as duas. A dinâmica delas é bem interessante. A Lily é como se fosse uma mãe pra Hanako. E a Hanako é bem curiosa. Assim como a Amy, ela sofreu de um acidente que deu as cicatrizes pra ela, o que deixou a autoestima dela horrível e agravou o caso de pânico. Ela não se sente amada por ninguém, e é um caso bem triste que não desdobra pra brigas ou coisas do tipo. Ela é bem passiva no que ela fala e nas cenas dela, sendo quase um secundário nesse sentido. A rota dela só começa mesmo quando a Lily quer comprar um presente de aniversário pra ela. Então nós dois saímos escondidos e compramos uma boneca e um jogo de xadrez. Ia ser um plano do caralho se a porra da Juni não estragasse isso, me obrigando a explicar o que aconteceu pra Hanako. O resultado é que ela tem um ataque de pânico e o Mutou tira ela da sala. E depois disso a Lily me liga, e eu não sei como uma cega usa o celular. É uma informação que não está disponível. Ela informa que a tia dela na Escócia acabou ficando doente, e ela não pode ficar pro aniversário da Hanako. Fomos informar isso pra ela, e dizer que essa semana iriam fazer muitas coisas. No próximo dia nós comemoramos com vinho e entregamos pra Hanako os presentes, até a irmã da Lily aparece, e sim, ela é uma tomboy. Não dá pra namorar com ela, infelizmente. E até saímos pra jogar sinuca na cidade depois. Quando chega o momento da Lily se despedir, eu e a Hanako vamos passear na cidade, onde ela até vai pra loja de penhores que eu comprei a boneca. Mas depois disso a Hanako não volta pras aulas por lembrar do dia que o acidente aconteceu. O incidente que deixou ela assim. E pressionado pela Lily no telefone, eu deixo isso nas mãos do destino. E confio que ela vai aparecer depois. E no dia seguinte, ela aparece. Depois de conversar mais um pouco, eu mostro pra ela a cicatriz do meu peito, pra mostrar que somos iguais. Pelo menos
em parte iguais. Outro dia eu entrego um pingente de presente pra ela e nós saímos pra passear, onde tudo acaba com ela mostrando toda a cicatriz e aquilo rola. Ainda rola mais algumas coisas pra consertar pontas soltas e finalizar os dilemas de inferioridade da Hanako, finalizando tudo em um quase beijo. A rota da Hanako tem até um bad ending que vale mencionar. Se você não tratar ela como uma pessoa normal e sim como uma coitada que precisa ser salva, ela vai brigar e assim nada pode ser feito pra reatar. Mas em si é uma rota muito boa, com alguns problemas, como você começando a namorar ela só depois e não tendo muito dilema com ela. É bem o ponto A, ponto B, mas sei lá, eu gosto muito dessa rota. Tier Miss PCD pra essa belezura. E agora temos um problema. A rota da Lily é bem meia boca. Isso deve pelo início dela ser basicamente um resumo da rota da Hanako. Eu conheço a irmã dela mais cedo e vou comprar o presente da Hanako, onde conhecemos o Hideaki, o irmão da Shizune, que revela que a Lily é prima da Shizune, o que explica uma briga que as duas tiveram antes que eu não mostrei. Inclusive a saia é tão pequena que a calcinha no talo tá à mostra. Isso vale mencionar. Enfim, a rota segue igual a da Hanako, com mais foco na Lily, como ela dizendo sobre como imagina as cores sendo cega, mas muda quando ela volta da viagem que ela foi fazer. Lembra da viagem pra Escócia? Então, aqui também acontece isso, só que um pouco mais dramatizado. Depois disso, eu e ela e a Hanako vamos pra uma viagem pra casa de campo da família da Lily, onde eu quase tenho um ataque. Depois de muito melodrama, química meio forçada e sapecagens, estamos namorando com a Lily. Mas tem algo de errado acontecendo depois que a Lily e a Kira voltaram da Escócia. E elas percebem que eu percebi. A Kira vai se mudar pra Escócia devido ao trabalho. Seria tudo bem se a Lily não tivesse que ir junto. Nós até temos uma meia dúzia de ceninhas juntos, mas não tem jeito, elas vão embora. Só que eu não aceito isso acontecer num dos momentos mais felizes da minha vida. Pouco egoísta, realmente. No meio da noite eu saio correndo pra chegar no aeroporto e até chego a encontrar a Lily, mas infelizmente eu tenho outro ataque cardíaco e caio quase morto no chão. Por sorte eu acordo em uma cama de hospital e o médico disse que colocaram um marca-passo no meu coração, mas que eu vou sobreviver pelo menos. De repente surge a Lily chorando, dizendo que se assustou. As duas ficaram mais tempo no Japão por conta do namorado da Akira. Nisso a Lily diz que não vai mais pra Escócia, onde nós podemos ficar juntos finalmente. Tier list sem pé nem cabeça. Essa rota é muito chata e só serve pra cena hentai. Puta que pariu, a quantidade de cena hentai que teve nessa rota é absurda, você não tem ideia. Agora entramos em um problema triplo, que é a rota da Shizune. Ela é chata, ela é limitada e ela é filha da puta de ser escolhida. Pra ter noção, as opções pra escolher essa rota não fazem sentido boa parte das vezes e a quantidade de opções que você tem pra evitar a rota dela é absurda. É uma side quest do caralho pra conseguir uma opção que não recompensa muito e não é muito boa também. Dessa vez eu me junto de corpo e alma ao conselho estudantil e coloca corpo nisso. Eu viro um puta pau mandado fazendo um trabalho braçal pra porra. De início tem o básico, eu fico com as duas no festival escolar onde até rola um momento legal de perspectiva. E isso demarca a roda da Shizune. Entre muitas filhas da putagem, como a Shizune me colocando pra assinar papéis enquanto fica fazendo o jutsu do Naruto, ou ela obrigando a Hanako a jogar xadrez enquanto a coitada só queria recuperar a carteira que perdeu no festival escolar, o tempo passa e chegamos no Tanabata, um festival japonês onde a Shizune e a Misha usam yukata, com o maior crime sendo a única rota que vemos alguém usando yukata e infelizmente são as menos bonitas do jogo. E pra completar um emaranhado de coisas, eu casualmente peço pra Shizune se ela quer namorar comigo. Ah, eu esqueci de falar, em um ponto do jogo eu simplesmente aprendi todo o alfabeto de linguagem de sinais por mera conveniência. Enfim, a gente vai pra casa da família Shizune, onde lá a gente conhece propriamente o irmão dela, o Hideaki, e junto dele tá a Akira e a Lily, e a gente sai pra pescar. Olha só que bonitinho. Depois de descobrir que a família da Shizune não sabe linguagem de sinais e que o pai dela é um grande arrombado. Sério, olha esse cara segurando uma katana por nada. Parece que pediram um personagem japonês e marcaram sim pra todas as opções de estereótipo. Ele é só um egocêntrico que quer publicar uma biografia não tendo nada pra contar e reclamando das pessoas fazerem linguagem de sinais. Ele até acusa o personagem de cheirar cola por nada e fica implicando quando o Hideaki se interessa por linguagem de sinais. Pelo menos deu pra saber onde a Shizune tirou tanta inspiração pra ser uma chata do caralho. Ai, ai, mas que belo dia no jardim. Nada de ruim pode acontecer e... Ah, meu Deus, a Misha trocou de penteado de cabelo! By the way, tem uma cena de sapecagens no meio tempo, e a Misha ficou literal esperando do lado de fora ouvindo tudo isso. Mas algo não parece estar bem, porque ela não tá bem. Escutar o ato, sem dúvida, não foi algo muito agradável, eu imagino. O drama segue com as duas não tendo ninguém pra suceder o conselho estudantil, que é uma trama extremamente inútil que só existe pra dizer que tem algo. Depois de mais umas coisas, a Misha vem falar comigo e temos duas opções. Trair a namorada ficando com a melhor amiga dela e provavelmente condenando a nossa relação a algo extremamente tóxico, ou a opção errada. Eu descubro o que tá acontecendo com a Misha. Na verdade, ela gosta da Shizune. Algo que nem eu consigo mais nesse ponto. Ela sempre gostou dela, mas foi rejeitada. Mas
por ela ser a única aluna que sabe linguagem de sinais, elas ficaram juntas no conselho estudantil, mesmo ela não gostando do conselho estudantil. Depois de uma série de desencontros, as duas se acertam e a Shizune finalmente arruma sucessores pro conselho estudantil. E é na formatura dos três que a história acaba. Ou não, na verdade, tem ainda algumas coisas que faltam falar. A primeira delas é uma outra rota, meio secreta, que acontece quando você falha nas ações de rota com as outras garotas, onde você fica com o Keiji. Não romanticamente, nós só ficamos bebendo no terraço e ele desabafa sobre uma ex-namorada que deixou ele. E by the way, tem alguns diálogos que sugerem que essa ex-namorada era bibliotecária, mas nada confirmado. E ele também me mata no final da cena, algo completamente casual de se falar. E a segunda coisa é a carta da Iwako. A Iwako era a garota que ia se confessar no início do jogo, e no meio de todas as rotas, ela envia uma carta se justificando. Em resumo, é uma coisa meramente simbólica, ela não tem grandes diferenças no jogo, mas o legal é que ela tá em todas as rotas como evento canônico. E segundo que, dependendo da rota, o Resal reage de formas diferentes. Ele pode jogar a carta fora, pensar em responder ou simplesmente ignorar. Mas essa carta é algo meio especial, ao meu ver. Ela demarca um ponto que Katawa Shoujo devia ter melhor investido, que é os fatores imutáveis. Isso e uma rota da Misha, porque a Misha, coitada, foi ignorada do churrasco. Se eu me confessasse pra ela, eu ia resultar no final ruim da Shizune só, pra ter ideia. Mas bem, esse foi Katawa Shoujo, e essa foi minha tier list de personagens com a Shizune completando o pacote, no tier sem pé nem cabeça. Porque é a pior rota do jogo, sem dúvida. No mais, minha nota pro jogo é 6 cadeirantes / o 2 caras. Isso aí, pessoas.